É com muito gosto que partilho hoje com todos vós a concretização de mais uma medida do programa Simplex 2016, que denominamos Aquicultura Mais Simples. Aliás, na volta Simplex que fizemos pelo país, no caso em Aveiro, nesta sala e com a presença do Sr. Primeiro-Ministro, foi precisamente onde o problema foi levantado, ou uma das vezes em que esta questão foi levantada, e nos deparamos com uma descrição de uma burocracia excessiva em torno deste evento de empresas, que é iniciar e exercer uma atividade económica, no caso a atividade aquicultura. E foi isso que nos levou a inscrever esse compromisso que assumimos aqui, precisamente em Aveiro, precisamente nesta sala, que nos levou a inscrever esta medida no programa, naturalmente sob a responsabilidade da Sra. Ministra do Mar. Nós sabemos que não é o Estado que faz a competitividade das empresas, são as empresas, são os empresários, são os seus trabalhadores, são o seu espírito de risco, são a sua capacidade de inovação, mas ao Estado compete, pelo menos, não dificultar essa iniciativa, não dificultar essa inovação e até, se possível, facilitá-la pelos meios que tem para o fazer. No caso, não dificultar significa reduzir a burocracia em torno do início desta atividade. Tal não significa, de modo nenhum, descurar a proteção do interesse público, tanto em matéria ambiental como em matéria de ordenamento do território. Porém, muita burocracia, muito tempo de espera, não é sinal de maior proteção, e a experiência que temos noutros setores mostra-nos por demais que essa é a situação. A não ser para quem pense que proteger esses valores, que nos são tão caros, para proteger esses valores, é preciso dissuadir qualquer investimento, qualquer atividade económica, fazendo os potenciais investidores desistir mesmo antes de terem começado. Não é esse o nosso caso. Achamos que procedimentos mais simples, mais transparentes, mais previsíveis, mais integrados, proporcionais ao risco envolvido em cada caso, não só ajudam a incentivar o investimento, como no final da história acabam por proteger outros valores e outros interesses públicos. Evitam procedimentos desviados, situações obscuras, permitem concentrar recursos no que é verdadeiramente importante e na fiscalização. Asseguram mais qualidade e responsabilidade no processo de decisão, mais segurança e clareza nas relações com a administração pública e diminuem os custos de contexto para as empresas, favorecendo a sua competitividade. Foi este o desafio que enfrentamos, quando, de forma muito colaborativa dentro do Governo, entre o Ministério do Ambiente, o Ministério do Mar e a Modernização Administrativa e o Ministério da Agricultura, entendemos reduzir o prazo legal do licenciamento de estabelecimentos e o número de licenças necessárias, simplificar a legislação que regula a atividade e assegurar uma maior celeridade e agilização no tratamento dos processos. Assim, a lei que vamos apresentar à Assembleia da República, e que de certeza da Assembleia só poderá vir ainda melhorada, em primeiro lugar, simplifica o regime de acesso à atividade da aquicultura, passando a tramitar todo o procedimento num só balcão, que será o balcão do empreendedor, onde já são tramitadas outras atividades económicas. Em segundo lugar, cada pedido de instalação e de exploração terá um gestor responsável por assegurar a tramitação do procedimento e a comunicação com o interessado e com todas as entidades competentes envolvidas. Em terceiro lugar, a instalação e a exploração de um estabelecimento de aquicultura dependerá da obtenção pelo interessado de apenas um único título para a atividade, ao contrário do regime hoje existente, que impõe a existência de 3 procedimentos distintos e 3 diferentes licenças. Em quarto lugar, prevê-se a integração de procedimentos conexos com o procedimento da instalação e de exploração dos estabelecimentos da aquicultura. Ou seja, sempre que a instalação e a exploração do estabelecimento dependam, por exemplo, da avaliação de impacto ambiental ou estejam em causa operações sujeitas a controle urbanístico, o interessado já não terá de apresentar 3 pedidos autónomos junto de 3 entidades distintas
um na autoridade responsável pela atividade, outro na Câmara Municipal e um terceiro na entidade responsável pelo impacto ambiental. Basta que apresente um único pedido no balcão do empreendedor e será o gestor do procedimento a comunicar com as entidades competentes pelos vários procedimentos e a assegurar a tramitação conjunta e sequencial dos procedimentos. Em quinto lugar, encontra-se igualmente assegurada a colaboração entre serviços da administração central e local, o que é muito relevante, direi mesmo crucial, para garantir que os procedimentos são tramitados a uma só mão e sem entropias. Não podemos esquecer que para um empresário, não importa se é a autoridade pública A, B ou C, a nível local ou central, que é responsável pela licença, pela autorização ou pela comunicação. O que ele quer ver é, em condições de respeito pela lei, verificadas aquelas que permitem iniciar a sua atividade. Se há um procedimento na hora e outro que demora 3 anos, é o procedimento que demora 3 anos que vai impactar, que vai criar a percepção negativa sobre o processo burocrático e, naturalmente, diluindo o efeito daquele que é rápido. Portanto, se não olharmos em conjunto e com grande colaboração entre todas as entidades, naturalmente respeitando a autonomia de cada uma para esta atividade, não vamos encontrar, no final da história, um bom resultado. Em sexto lugar, foi concebido, entre outros, um procedimento que assenta na definição de áreas pré-licenciadas, tendo em vista permitir que o interessado recorra ainda a um procedimento mais simples e mais célebre, no caso, o licenciamento azul. Por último, e em sétimo lugar, todo o regime foi desenhado no sentido de assegurar a redução de prazos atualmente praticados, como já aqui foi mostrado. Minhas senhoras e meus senhores, estas são as traves mestras do regime jurídico da aquicultura que constitui a concretização da medida Simplex Aquicultura Mais Simples. Enfrentámos o desafio da simplificação sem facilitismos. Sabemos que não é fácil, só no fim parece fácil, quando o resultado é atingido. Este é o princípio da aposta no desenvolvimento da aquicultura em Portugal, mas temos ainda um longo caminho a percorrer. A lei, mesmo depois de aprovada, será apenas a primeira etapa desta viagem. É preciso agora fazê-la cumprir, com os objetivos delineados, verificar se os prazos previstos na lei são efetivamente respeitados, estabelecer uma saudável colaboração entre toda a administração envolvida nos procedimentos e, naturalmente, os destinatários desta lei que contamos para fiscalizar a sua aplicação. E, no final, avaliar os resultados. Só quando eles forem os que hoje aqui são anunciados, a nossa tarefa estará terminada. Contamos, para o efeito, com a colaboração de todos os presentes, de todas as entidades públicas que intervêm no processo, de todos os empresários, em especial das suas associações, que nos terão de ajudar a corrigir erros e a verificar se a lei está a ser ou não cumprida. Cavalgámos ondas fortes para chegar aqui, para chegar a um regime jurídico único, mais simples e mais célebre. E dobrámos resistências próprias daqueles que acham que o atual regime é tão simples, conhecem-no tão bem como a palma da sua mão e que desconfiam sempre do que é novidade e vêm perturbar as suas rotinas. Hoje chegamos a um primeiro porto, mas tudo faremos para que esta viagem destemida seja, no final, bem-sucedida. Muito obrigada pela vossa colaboração.